Paz e graça, queridos irmãos, eu venho em nome de Jesus Cristo para deixar uma palavra de exortação para todos os irmãos. Amém? Eu trago uma palavra de exortação, uma palavra de edificação para todos os irmãos acerca de como é que nós devemos viver como crentes. Amém? Como é que é suposto um crente viver a partir do momento em que ele aceita ao Senhor Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador. Nós temos falado que Jesus Cristo, para além de ter tomado a forma humana para nos levar de volta para Deus, para o perdão dos nossos pecados, ele veio para resgatar tudo aquilo que o homem perdeu em Adão. Amém? E olhando para a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, 26, 27, a palavra de Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, para que domine sobre a face da terra. Então, Cristo, para além de ter nos levado de volta para o Pai, amém? Então, ele também veio para que o homem ou o crente voltasse a ter o poder e autoridade para reinar sobre a terra e sobre a terra física. Amém? Então, eu trago aqui uma palavra que precisa vir à luz se nós queremos realmente reinar sobre a face da terra, exercermos domínio e autoridade. Então, nós precisamos ter o conhecimento desta verdade. Amém? Então, quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram, então toda a raça humana, ela passou a nascer com o poder do pecado e o poder da morte. Amém? Diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2, 7, que Deus soprou no homem fôlego de vida, que no princípio era o Espírito Santo, para que lhe desse alento, respiração, e para que ele vivesse no mundo físico através dessa vida. Amém? Mas com o pecado, o espírito do homem perdeu essa vida, que é o Espírito Santo. Então, o seu espírito passou a ser habitado pela morte, amém, e pelo poder do pecado. E sobre ele, o reino das trevas e o poder das trevas. Estamos juntos. Perdeu tudo aquilo que era de Deus. Perdeu a vida, entrou a morte. Perdeu o poder de Deus dentro dele, que é chamado também de poder da justiça. Amém? Então, perdeu isso e entrou o poder do pecado. Sobre ele estava o império de Deus, o reino de Deus. Então, ele perdeu o reino de Deus sobre ele. Então, passou a estar o império das trevas sobre ele. Estava também sobre ele o poder de Deus, que é a onipotência. Então, com o pecado, ele perde e vem sobre ele o poder das trevas. Então, o que passou a acontecer, queridos irmãos? O homem foi feito espírito. Amém? Para que se manifestasse no corpo físico e através do corpo físico, no mundo físico. O homem é espírito, vive no corpo físico para se manifestar no mundo físico. Então, o que passou a acontecer? Aquele poder do pecado dentro do seu espírito passou a incitá-lo, a seduzi-lo, a atraí-lo, a fazer obras pecaminosas. Pois o pecado entrou não só no espírito, entrou na carne também do homem. Então, passou a levá-lo, a atraí-lo, a seduzi-lo, a desejar fazer obras pecaminosas. Este é o poder do pecado, irmãos. Amém? Agora, quando ele tomasse a decisão de cometer pecado, que é o mesmo que usar os seus membros para fazer uma obra pecaminosa, então a morte dentro do seu espírito passou a ser liberada para energizar os seus membros para ele cometer
esses pecados. Estamos juntos? A morte passou a ser liberada de dentro dele para vitalizá-lo e energizá-lo para cometer atos pecaminosos, porque só a morte é que pode vitalizar os membros de um homem para ele cometer pecados. Porque Deus jamais pode entrar nesse negócio. Amém? Muito menos a vida natural do homem. Agora, no que se trata de fazer obras de pecado, porque todo aquele que quer fazer alguma obra ou algo no mundo físico com os seus membros físicos, então os seus membros precisam ser vitalizados para que ele possa conseguir andar, para que possa poder estender a mão, para que possa falar. Então, com o pecado, o que passou a vitalizar os seus membros para cometer pecados é a morte. É a morte. Vamos dar exemplo aqui de um assassino. O poder do pecado dentro dele vai lhe atrair, vai lhe seduzir. Aí vem pensamentos, aí vem desejos. Até aí está tudo bem. O poder do pecado está em atuação. Agora, no momento em que ele toma a decisão de matar alguém, amém? Para ele estender a mão, para poder dar um tiro, vamos dizer assim, ou para oprimir o gatilho, ele precisa de força, ele precisa de energia. Então, porque ele tomou a decisão de fazer tal ato, então é aí que entra o poder da morte, para vitalizá-lo a fazer uma obra de morte, que é chamada de obra de pecado. Porque Deus nunca pode energizar a mão de um homem, ou o braço de um homem, ou as pernas de um homem, para cometer um ato pecaminoso. Amém? Isso aí é a morte quem faz. Amém? É a morte quem faz. Quem faz o quê? Quando nós decidimos, cuidado, quando tomamos a decisão de cometer um pecado, aí é que a morte, ela sai de dentro do espírito para o corpo físico, para vitalizar os membros físicos. Amém? Para poder cometer pecado. Nesse caso, é um assassinato. Neste momento, o império das trevas que está sobre ele, que é o governo das trevas, irmãos. Amém? É o governo das trevas. É liberado, juntamente com o poder do governo das trevas, que é o poder das trevas. Amém? Que vai ser liberado para onde? Para o corpo físico, para o mundo físico. Mas antes mesmo que este governo das trevas, que é o reino das trevas, o poder das trevas, ele chegue para o mundo físico e para o corpo físico, então ele vai prender o espírito deste homem. Amém? Ele vai prender este reino sobre ele. Ao sair de sobre ele, por um ato de decisão que ele tomou, e vir cá para o corpo físico e para o mundo físico, então vai prender o quê? O espírito deste homem que decidiu cometer um pecado. Amém? É aquilo que se chama de cativeiros espirituais. O homem é espírito. Amém? O homem é espírito e tem um corpo físico para poder se manifestar no mundo físico através do seu corpo físico, impactando ou tendo interação sobre o mundo físico, reinando, dominando sobre o mundo físico. Mas agora, um ato pecaminoso, ele tem a capacidade de prender o espírito e amarrar também no mundo físico, irmãos. Mas quem sai para o mundo físico é o governo das trevas. É o reino das trevas.
Amém? Um poder que cria amarras, que cria laços. E nem todo demônio faz parte do governo das trevas. Nem todo demônio faz parte do governo das trevas. É como aqui em Moçambique, por exemplo, existe um governo. Eles estão lá nos representando. Mas existe o povo. Estamos juntos, existe o povo. Então é a mesma coisa. Lá no Império das Trevas, existe o governo das trevas. Existe o povo. Então, quando cometemos pecados, amém? E o Império das Trevas, ele é liberado. Então, ele vai criar um laço no nosso espírito e deixa ficar lá a população das trevas e vem cá para o mundo físico. O governo das trevas, o reino das trevas, o exército satânico, que fazem parte do governo das trevas. Estamos juntos, como aqui em Moçambique. Quando se fala de governo, amém, está dividido, está subdividido. Temos a área da educação, temos a área da saúde, temos a área das finanças. Este é o governo moçambicano. Então, no Império das Trevas também. Quando o reino das trevas sai por causa de um ato pecaminoso. Por quê? Porque a morte foi liberada para poder energizar este homem para cometer aquele ato. Mas agora, a morte não sai sozinha para energizar os seus membros para cometer um pecado. Não. Sai com o Império das Trevas sobre, amém, que cativa o espírito deste homem, amém, e sai para o mundo físico, o governo das trevas, o exército das trevas, amém. Esses anjos de batalha das trevas, todo esse governo caído, mas já deixou os seus demônios lá no espírito, porque o homem é espírito. O homem tem a capacidade de estar no espiritual e no físico. Então eles disseram nem por isso. Nós também conseguimos estar no espiritual através dos demônios. Amém? Por quê? Porque um laço foi colocado sobre esta pessoa que pecou. E conseguimos estar no físico também através do governo das trevas. Do nosso governo. Estamos a perceber, queridos irmãos, a gravidade do assunto. Logo, trabalho em parceria. Por quê? Porque o homem é espírito. Criado para habitar num corpo. Para se manifestar no mundo físico. E reinar sobre o mundo físico. Então, através dessas prisões, amém, que o inimigo descobriu que ele tem a capacidade de colocar não somente todo um espírito do homem no lugar, não consegue dividir, quebrantar. E um só espírito conseguir estar em vários lugares ao mesmo tempo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Só nós não sabemos a capacidade que nós temos. Mas o inimigo sabe qual é a capacidade que o nosso espírito tem. Está aí uma delas. O nosso espírito tem capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, no Império das Trevas. E ele usou isso. Um pecado, conseguiu um laço. Esse laço chama-se cativeiro também. Amém? E através deste laço ele está no mundo físico. E controla o crente. Ou seja, o homem naquele cativeiro. Através deste laço que ele deixou. Amém? Que liga ele ao mundo espiritual. Só espero não estar a fazer confusão. Então são vários laços e cativeiros no mundo espiritual e no mundo físico. Por quê? O homem é espírito que foi criado para viver, amém, no corpo físico e através do corpo físico. No princípio, para manifestar, quer dizer, o estado do seu espírito se manifestar naturalmente no corpo físico. Um estado de alegria. Se o seu espírito estivesse no estado de alegria, de gozo, de paz, de liberdade, isso naturalmente, amém, a vida dentro dele teria que manifestar isso no corpo físico. Logo, no corpo físico ele também é o quê? Feliz, cheio de paz, de gozo, de alegria. Amém?
Porque Deus criou a ele sendo espírito para viver. Como quem diz que para transportar a vida que ele vive no espírito, no mundo físico, no corpo físico. Amém? Então, dependendo do estado do espírito do homem, então isso naturalmente se manifesta no mundo físico. E o inimigo disse, nem por isso. Então, passou a aproveitar-se dessas prisões para oprimir severamente o homem. Por quê? Porque o homem foi feito espírito, carregando uma vida dentro dele, responsável por fazer com que a vida que ele vive no espírito, ele possa viver no corpo físico também. É paz, é alegria, é gozo, é liberdade. Amém. Então o inimigo, através desses cativeiros, dessas prisões, passou a fazer com que isso se manifestasse no mundo físico. E não somente isso é a nível espiritual. Agora, esse governo das trevas no mundo físico, depois de ter lhe amarrado no espírito, ele agora vem para dominar a vida desta pessoa no mundo físico. É o governo das trevas no mundo físico. Amém? Mas ele é espírito. Por isso é que nós não vemos o império das trevas aqui no mundo. Mas está aí presente. Só vemos os efeitos. Amém? Agora, o que faz? Ou como é que age o governo das trevas no mundo físico? Ele se usa de agentes. Agentes físicos. Os seus agentes físicos. E ele tem a capacidade de telecomandar a esses agentes, irmãos. Ele tem essa capacidade. É o império das trevas. Amém? É a morte sobre, que foi liberado com quem? Com o governo. Os seus agentes do governo. Mas eles são o quê? Espirituais. Agora, no mundo físico, ele tem os seus agentes de Satanás. E eu sinto muito em dizer, meus queridos irmãos, que neste mundo físico está cheio de agentes de Satanás. Cheio de agentes de Satanás. Porque ele precisa se usar dos seus aqui no mundo físico. Para quê? Para fazer a sua vontade. De que ele veio para roubar, matar e destruir. Então já apertou no mundo físico. Para ele lá estar resolvido. Por quê? Porque o homem tem a capacidade natural de manifestar a vida que ele leva no mundo espiritual para o mundo físico. Isso tem a ver com o estado do espírito. Com o estado do espírito. É por isso que muitos andam em depressão, andam em tristeza, andam em ansiedade e não sabem por quê. É porque alguma coisa está a acontecer com o seu espírito. Alguma coisa, algum problema. O seu espírito não está livre, não. Não está livre. Mas fora isso, fora o seu espírito na dimensão espiritual, aonde foi enlaçado e deixou lá o inimigo, os seus agentes espirituais, são demônios, na verdade. Embora não consigam vir para o mundo físico, eles conseguem estar lá no mundo espiritual. Ficam lá cheios naqueles cativeiros. Agora, o governo das trevas consegue vir. O governo consegue vir para o mundo espiritual. E é um governo espiritual. Então, chegados aqui no mundo físico, eles contam com os agentes. Estão cheios de agentes. Homens. Amém? Homens. Que homens? Homens que não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, são ainda habitados pela morte em seu espírito e pelo poder do pecado, estão revestidos do império das trevas e do poder das trevas e, consequentemente, pertencem ao diabo. E vão ser movidos pelo poder do pecado para poderem fazer mal a esta pessoa. São agentes. Amém? São agentes. Então, é estas pessoas que o governo das trevas vai enviar para operar onde agora? No mundo físico. No mundo físico. No mundo tangível.
para frustrar obras, para frustrar um andar, manifestação no mundo físico. Porque o homem foi criado para reinar no mundo físico. Estamos juntos? Existem agentes que também são crentes. Muitos crentes, para já. Todos aqueles que não têm a Jesus como Senhor e Salvador, todos são agentes. Todos eles. Por causa daquilo que acabamos de falar. Agora, existem crentes que são usados como agentes. Embora tenham aceito Jesus como Senhor e Salvador, eles receberam a vida de Deus em seu espírito, graças a Deus. Receberam o poder da justiça dentro deles, graças a Deus. Assim o poder da morte saiu e o poder do pecado saiu. Foram batizados no Espírito Santo. Logo foram revestidos do reino de Deus. Amém? E foram revestidos do poder do nome de Jesus Cristo. Este é o crente. Mas há muitos crentes que são usados como agentes de Satanás. Sabem por quê? Porque não trataram com prisões espirituais. Aonde o seu espírito, aonde um fragmento do seu espírito está lá preso. E para que fosse preso, um laço veio sobre o seu espírito e através do seu espírito para o seu corpo, do seu corpo para o mundo físico, sobre ele, tanto no espírito, assim como no físico, o mesmo laço. E no mundo físico controla o que está lhe acontecer naquele cativeiro. Não sei se estamos juntos, queridos irmãos. E logo o que acontece? Através dessa ligação e conexão que ele ainda tem, porque não resolveu com esse laço. Amém? Porque não resolveu, não tratou severamente com esta questão. Então, o laço que está sobre ele, no mundo físico, vai trabalhar em cooperação. Amém? Com aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. E vai guiar a ele, este crente que não está resolvido, para ir sabotar os homens de Deus. Para ir frustrar os homens de Deus. Mas é crente. Muitas das vezes até é pastor. Até prega a palavra de Deus. Mas é um agente de Satanás. Amém? É um agente de Satanás e não sabe disso. Então, o inimigo vai lhe usar. Porque ele está com um laço ainda. No mundo físico, que lhe conecta ao cativeiro aonde ele está lá também. Então, vão se encher lá no espírito. Vão lhe usar aqui no mundo físico. Vão atrair, quer dizer, o governo das trevas vai lhe tomar para poder oprimir aos servos de Deus, colocando armadilhas nos servos de Deus. Porque ele ainda não resolveu com alguns laços. Logo, ele é agente de Satanás. Mas vai à igreja todos os domingos. Ora, jejua, conhece a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Amém? Abriu uma igreja, mas é agente de Satanás. É agente de Satanás, está a ser usado por Satanás. Porque não tratou com os laços. E muitos desses laços têm a ver com laços familiares. Laços familiares, de práticas familiares. E muitas dessas práticas nós até desconhecemos. Os nossos pais pecaram e muitos já nem existem, mas nós estamos a pagar. Andaram em práticas, em idolatria, que é um grande pecado. Grande pecado, e Deus abomina a idolatria. Isso é se opor severamente contra Deus. É um grande pecado. Então os nossos pais usaram os seus membros para irem adorar aos mortos. E nesse momento estão a adorar aos mortos, estão sendo vitalizados pelo poder da morte.
E logo é um laço, num cativeiro espiritual, para o mundo físico. Amarrado no mundo físico. Logo é um agente. Amém? Práticas familiares. Só estou aqui a dar um exemplo, que é o da idolatria. Deus disse, não tereis outros deuses além de mim. Mas os nossos pais, os nossos antepassados, até muitos de nós, andaram em idolatria, adorando outros deuses, pedindo proteção aos deuses, pedindo cura aos deuses, pedindo sorte aos deuses, adoração aos mortos, através de cerimônias, dizendo que é os antepassados, mas são deuses. Não há antepassado ali, são deuses, são esses demônios. Idolatria. Idolatria às estátuas. Deus foi claro. Não tereis outros deuses. Não adorarás imagens nem estátuas. E toda transgressão à palavra de Deus chama-se pecado. E não é Deus que vai vitalizar os membros de um homem para ir cometer coisas que ele abomina. Logo é a morte quem está a vitalizar. Logo o laço vai amarrar o espírito desta pessoa. Vai amarrar o corpo físico, fazendo com que o império das trevas tenha domínio sobre ele. E é algo muito forte quando se trata de idolatria. É muito forte, é um poder maligno. Porque ele diz que é Deus. Então quer se comparar a Deus. Então imagine só o poder que é liberado aqui no que diz respeito à idolatria. Então os nossos pais, os nossos antepassados andaram nessas práticas. E alguns de nós nem tanto. Então nós já nascemos nesses lugares. Já nascemos nesses lugares. Nascemos entrando para esses lugares. Logo está um laço no mundo espiritual, está um laço no mundo físico. Agora vamos buscar a Deus. Vamos fazer as obras de Deus. Amém, queridos irmãos? O laço está lá. O laço está lá. A morte está lá. O poder das trevas está lá. Bem caladinho. Ali controlar a partir desses lugares. Fazendo de propósito. Para que pense que ele não existe, mas estão lá. Vão frustrando um pouquinho aqui, frustrando um pouquinho ali. Porque sabem que se apertarem pesado vão ser descobertos. Então frustram aqui, frustram ali, frustram acolá. Frustram finanças aqui, frustram casamento ali. Amém? Idolatria é visto como adultério. É uma traição a Deus. Isso atrai espíritos de marido e de mulher espiritual. É por isso que em famílias onde há esta idolatria, há problemas. As mulheres têm problemas no lar. Os homens, se não têm problemas no lar, vão ter problemas nas finanças. Por quê? Por causa desses laços que vieram sobre a família. Por causa da idolatria. E você nasceu naquela família. Automaticamente o laço veio sobre si. Logo ganha um marido espiritual ou uma mulher espiritual. Em algumas outras áreas da vida. Só para nós vermos o peso do pecado. Amém? Mas agora, há uma solução para isso, queridos irmãos. Jesus não veio para nos dar uma libertação parcial. Ele veio para nos dar uma libertação total e completa. Ele diz que eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Isso quer dizer que ele veio para nos dar a libertação total e completa. Nós estamos em Cristo, irmãos. Nós estamos em Cristo, graças a Deus. Pela fé, recebemos a vida, o Espírito Santo dentro do nosso espírito. Glórias a Deus contra aquela maldita morte que estava em nós. Ganhamos o poder de Deus, glórias a Deus, contra aquele maldito poder do pecado que estava dentro de nós, nos atraindo e seduzindo a cometermos atos de pecado só para nos matar.
Irmãos, nós conseguimos ter sobre nós o reino de Deus. Graças a Deus, o governo de Deus sobre nós. Para além do poder de Deus, que é o nome de Jesus, que é a omnipotência, glória, é tudo glória sobre glória, irmãos, glória sobre glória. Mas agora há um porém. Há um porém. Já temos as condições para podermos o quê? Para reinarmos, para dominarmos sobre a face da terra. E o nosso espírito agora está equipado. Amém? Vamos trabalhar. A vida e o poder são liberados através das nossas obras e através da nossa palavra, que são palavras de poder, de autoridade. Amém? A vida e o poder são liberados através das nossas obras e das nossas palavras. Palavras que quando falamos pela nossa boca física, saem com poder e autoridade para reinarmos sobre o mundo físico. Glórias a Deus. Vamos andar em obras de justiça, em obediência à palavra de Deus. Em obras da palavra de Deus. Porque isso vai liberar o quê? A vida e o poder de Deus sobre essas mesmas obras, para nos vitalizar os nossos membros para fazermos essas obras. E quando somos vitalizados pela vida e o poder de Deus, nós vamos ter sucesso. Amém? Já vamos caminhar com poder. Já vamos caminhar com autoridade. Estamos juntos? E aquilo que os nossos braços ou as nossas mãos tocarem, vamos ter sucesso. Essas são as obras da palavra de Deus. Não tem como falhar. São obras de sucesso. Amém? Obras de sucesso não tem como falhar. Primeiro vitalizam o nosso corpo. Saturam o nosso corpo de vida e de poder. Graças a Deus. E não só. Aquilo que nós estamos a fazer também, pode ser no mundo físico ou no mundo à volta, também vai ter graça. Amém? Porque nós já estamos saturados e vamos começar a pegar naquelas coisas quando estamos saturados e vai ter graça e bênção. Então, até aí está tudo bem. Mas também a vida e o poder são liberados através da palavra de autoridade. Agora está aqui. Amém? Está aqui a nossa vitória. Palavra de autoridade. Palavra de Deus, confessada pela nossa boca, que vai sair com vida e poder, agora para subjugar a quem? Os nossos inimigos. Logo, fala a palavra de Deus. Amém? Fala a palavra de Deus. São laços. O inimigo governou sobre a nossa vida por vários anos, amarrando o espírito, amarrando áreas da nossa vida no mundo físico. Por isso é que as coisas estão amarradas. As coisas estão amarradas. A vida financeira, a vida sentimental, o trabalho, o negócio. Essas são as áreas da nossa vida no mundo físico que estão amarradas por esses laços que conseguiram ser do espiritual para o físico. E o governo das trevas está a trabalhar para manter esses laços. Amém? E oprimir, amarrar a vida do crente para manter nesse buraco. Agora aqui entra a palavra de Deus. O homem foi criado espírito para reinar no mundo físico, através da palavra que sai da sua boca, a palavra de autoridade. Então Deus vai dar palavra. Vai dar palavra sobre todas essas áreas. O que o crente deve fazer? Confessa a palavra de Deus com autoridade. Confessa com fé. Esta palavra vai sair com vida, com poder, com autoridade, para quebrar esses laços que estão a amarrar a sua vida financeira. Quer dizer, entraram dentro da sua vida financeira. Nas suas circunstâncias. Eles entram. Amaram as circunstâncias. Se é de pobreza, amaram aquilo e permanece assim. Isso é um laço, é uma prisão. Então, diga o que Deus tem a dizer. Fala a palavra de Deus sobre o que Deus tem a dizer acerca disso, a sua vida financeira. Estas palavras vão ser com poder e autoridade. Para quê? Para quebrar. Para quebrar. E nós entramos aqui numa parceria com Deus. Falando a palavra de Deus. Que libera a vida de Deus. E o poder de Deus. Para lidar com os nossos inimigos. No mundo físico. Em todas e diversas áreas. E não somente isso. O homem foi feito de espírito. Mas para reinar através, ou seja, no mundo físico, através da palavra.
Esta palavra proferida pela boca do crente tem impacto até no mundo espiritual. Ele não foi feito espírito para que o espírito reine no mundo espiritual. Ele foi feito espírito para que o espírito reine no mundo físico através do corpo físico. Agora, quando falamos ou usamos o corpo físico, a boca física, para falar a palavra de Deus, estas palavras saem com poder e autoridade que criam um impacto no mundo físico e para o mundo espiritual para resolver estas questões de cativeiro, de prisões, de amarras. Amém? Que estão a sabotar a vida de muitos. Que estão a trazer um estado de espírito aqui para o mundo físico. Por isso é que o crente anda triste, anda deprimido, desanimado. A questão é o que está acontecendo lá no espírito. Então é aqui. A autoridade é pela palavra. Porque quando falamos, Deus age. E Cristo age pelo poder do seu nome. Então temos que entregar a palavra constantemente. Não vamos desistir. Porque fomos criados para reinar através da palavra. Agora, não basta só meditar na palavra de Deus e ficar calado. Irmão, fala a palavra de Deus constantemente. Confessa a palavra de Deus. Diga o que Deus diz. Diga. Porque somente assim é que a vida e o poder serão liberados. E é este poder que vai lidar com todos eles. Eles não têm medo dos crentes, mas têm medo do poder liberado. Quando o crente fala, isso eles têm medo. Eles têm medo. Então vamos nos levantar. Irmão, chega. Chega, chega, chega. Amém? Entra numa parceria com Deus. Dobra os seus joelhos. E diga-me, Pai, daqui para frente, eu te entrego os meus membros todos para falar a sua palavra e para fazer as suas obras. Consagro a minha Bíblia a ti. Por favor, fale comigo através da Bíblia. Palavras claras. Palavras claras que eu possa entender. Porque só o Senhor sabe que eu sou novo nisto. Então peço que fales audivelmente comigo. Amém? Então, passe a meditar na palavra de Deus e deixa Deus falar consigo. E aquilo que Deus falar consigo, toma isso como verdade e deixa cair no seu coração. Deixar cair no seu coração mesmo que deixar cair no seu espírito. A seguir, fala. Ou a seguir, age de acordo. Amém? Irmãos, desta forma, a vida e o poder de Deus serão liberados. E todos esses laços devem ser quebrados. Todos esses cativeiros devem ser quebrados. Mas pela palavra de Deus proferida através dos nossos lábios. É só isso, irmãos. Não é outra coisa. Não é porque há um problema com o crente. Amém? Não é porque você está a cometer pecados, meu irmão crente. Não é por causa disso. Muitas das vezes são esses laços aí, essas amarras que não foram resolvidas. Amém? Então fale a palavra de Deus. E Deus vai lhe dar versículos exatamente para tratar com esses assuntos. Mas fala com fé. Fala com fé. Não desista. Não desista. Segura na palavra de Deus. Confessa a palavra de Deus. Enquanto faz isso, coisas estão a acontecer, irmão. Estão a acontecer na dimensão espiritual. Estão a acontecer na dimensão física. Não pare a confissão. Porque parar a confissão é parar o agir de Deus. E é Deus quem age. Nós somos marionetes só. Nós somos instrumentos. Então aconteça o que acontecer. Confessa a palavra de Deus. Pois Deus não é homem para mentir. Aquilo que ele lhe disse é a verdade. É a verdade. Toma isso como verdade. Segura o osso. Amém? Para que as coisas elas possam acontecer. E de fato possamos reinar no mundo físico. Andando em obediência à palavra de Deus e falando a palavra de Deus. E esta palavra de Deus pode ser para resolver uma questão que ainda está pendente, mas também pode ser para resolver uma questão do reino de Deus. Palavra de autoridade. Que Deus possa abençoar a todos. Em nome de Jesus. Amém.